Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos chegando com o nosso encontro desta segunda-feira, aqui no programa Pai Eterno. Começando mais uma edição e eu já desejo a você um ótimo dia. Que está aí do outro lado da tela, você que está nos acompanhando, você que liga a sua televisão para podermos juntos partilhar as bênçãos do Divino Pai Eterno. Começar uma nova semana sob as bênçãos do Pai é para nós motivo de festa. É uma alegria ter você junto com a gente nesse programa de oração e de fé. E eu te convido a participar conosco, a ligar para nós, a fazer parte da família dos filhos do Pai Eterno, através do 62-3506-9800 ou acessando o nosso portal paieterno.com. Os nossos atendentes estão à sua disposição para receberem o seu cadastro e enviar para sua casa a carta mensal do Padre Robson. E nesse primeiro programa do mês de setembro, mês especial dedicado às Sagradas Escrituras, que a Palavra de Deus nos inspire sempre em nossa caminhada de fé. E desde já eu convido você a rezar e a refletir comigo. Eu quero acolher o bom dia da Thalita Carvalho. Thalita, muito bom dia, mais uma semana começando com as bênçãos do Pai Eterno, graças a Deus unidos em oração nesse mês de setembro. Bom dia, Padre Wellington, bom dia a você que já nos acompanha, que está aí ligadinho na TV Pai Eterno, programa Pai Eterno começando e eu já espero a sua mensagem, o seu recadinho nas nossas redes sociais, Instagram, TV Pai Eterno tudo junto e Facebook também, TV Pai Eterno. Acesse lá as nossas páginas, conte para nós como foi o seu fim de semana, deixe o seu pedido de oração, o seu agradecimento. O programa só está começando e eu posso ler a sua mensagem daqui a pouquinho ao longo da nossa edição desta segunda-feira. Tá certo, hoje, dia 2 de setembro, o primeiro programa desse mês especial dedicado às Sagradas Escrituras. Teremos muitas oportunidades especiais para refletir sobre a Palavra de Deus no decorrer desse mês. O Santo Café de hoje será especial também sobre o Acordo Internacional Brasil-Santa Sé, em vista de um grande encontro que acontece nesta semana. Nós vamos receber o Padre Cristiano Faria dos Santos, ele que é juiz do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Goiânia, e a doutora Suelena Jaime, promotora de justiça na cidade de Aparecida de Goiânia. E segunda é o dia da bênção do trabalho aqui no programa Pai Eterno. O nosso programa só está começando. Vamos agora rezar juntos, entregando esta segunda-feira ao Divino Pai Eterno. Eu convido você, nesse gesto tão importante para a nossa oração, a acender também em seu coração a chama da fé, da esperança e da caridade, pedindo ao Senhor que esteja sempre de ouvidos e coração abertos às suas necessidades, aos seus pedidos, aos seus agradecimentos. É momento de rezarmos pedindo ao Senhor para que olhe por nós. Estamos entregando a nossa semana nas mãos do Pai Eterno. Eu convido você, em atitude de oração, a unir as suas mãos e a voltar-se para Deus. Rezemos juntos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Que em mais este dia possamos vivenciar a esperança, para que vivamos com alegria a vocação batismal e como bons cristãos reconheçamos Cristo Jesus e assim possamos dignamente ser chamados para viver no seu reino. Faze com que nós respondamos com a vida ao teu chamado,
na nossa vida pessoal, na família, na comunidade, no trabalho e na sociedade. Que a nossa disposição de conversão nos leve a amar os excluídos e a superar a exclusão, particularmente a exclusão dos empobrecidos e injustiçados. Abençoe o nosso dia, as nossas vidas e nossas famílias. Nos conceda a paz, a humildade e renove a nossa fé. Amém. Bendito e louvado seja o divino Pai eterno. E eu convido você agora a pegar a Bíblia, cartilha de oração. Vamos ver o que o Senhor tem para nós como mensagem e ensinamento através da palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Lucas, capítulo 4, versículo de 16 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, lugar onde tinha sido criado. No sábado, segundo o seu costume, entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, encontrou a passagem onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Mandou-me anunciar aos cativos a libertação, aos cegos a recuperação da vista. Pôs em liberdade os oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. Depois, enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos voltados para ele. Então começou a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura diante de vós. Todos lhe davam testemunho e admiravam as palavras encantadoras que saíam de sua boca e diziam: Porventura não é este o filho de José? Disse-lhes então Jesus: Certamente me aplicareis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Todas aquelas coisas que, segundo ouvimos, fizeste em Cafarnaum, faze-as também aqui em tua pátria. E acrescentou: Na verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua terra. Na verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em todo o país. Entretanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma viúva que morava em Sarepta, no território de Sidônia. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Ouvindo essas palavras, encheram-se de cólera todos os que estavam na sinagoga. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual estava edificada a sua cidade, para o precipitarem de lá. Mas ele, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, o episódio ocorrido na sinagoga de Nazaré é um retrato do ministério de Jesus. Sua ação primou pela sinceridade, sem se deixar levar por ambições, nem se influenciar por preconceitos. Isto lhe valeria a admiração de uns, por causa de suas palavras cheias de verdade, e o ódio de outros, revoltados por sua ousadia.
A leitura do texto do profeta Isaías serviu de pretexto para Jesus revelar a sua identidade e a sua missão. Era ele a pessoa anunciada pelo profeta, com a tarefa de concretizar o projeto confiado ao ungido do Senhor. Caberia a Jesus implantar uma nova sociedade, sem pobres nem marginalizados, onde a dignidade humana fosse recuperada e a presença da graça do Senhor se fizesse sentir na vida de cada pessoa. Houve os que reconheceram a veracidade de suas palavras, talvez por terem enxergado a possibilidade de receber dele algum benefício. Os pobres, os de coração ferido, os cativos e os cegos, os que padeciam de alguma forma de opressão, foram os que logo descobriram algo de sublime na declaração firme de Jesus. Houve, porém, os que não acreditavam que ele, de fato, pudesse realizar tudo quanto estava prometendo. Sem dúvida, por considerá-lo um impostor e charlatão, enganador do povo. Por isso, tomaram a decisão de eliminá-lo, lançando-o de uma colina para o precipício. Era apenas o começo de sua caminhada. Havia um longo caminho a ser percorrido, sem se deixar abater. Este é o exemplo de Jesus. Todas as palavras do Evangelho possuem uma atualidade eterna. São eternas porque foram pronunciadas pelo Eterno e são atuais porque Deus faz com que se cumpram em todos os tempos. Quando escutamos a palavra de Deus, temos que recebê-la não como um discurso humano, mas sim como uma palavra que tem sobre nós poder de transformação. Deus não fala aos nossos ouvidos, mas ao nosso coração. Tudo o que diz está profundamente cheio de sentido e de amor. A palavra de Deus é uma fonte inextinguível de vida para as suas palavras que saem do coração de Deus e que alcançam o nosso coração. E desse coração divino, do seio da Trindade, veio Jesus ao nosso encontro, ao encontro da nossa humanidade. Por isso, cada dia, quando escutamos o Evangelho, temos que poder dizer com Maria: faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas, para que a palavra seja eficaz em nós, devemos nos desprender de todo o preconceito. Os contemporâneos de Jesus não o compreenderam porque o viam somente com os olhos humanos. Enxergavam a humanidade de Cristo, mas não se deram conta de sua divindade. Perderam a oportunidade de se apropriar da revelação. Que a palavra de Deus seja para nós lâmpada para os nossos pés, luz que ilumina o nosso caminho. E que este exemplo de Jesus, nesta passagem em que ele assume a função de servo do Senhor, quando proclama aquilo que já estava descrito no livro do profeta Isaías, possa motivar-nos a assumir dia após dia a nossa vocação. Vamos louvar e bendizer a Deus na vida dos seus amigos, daqueles que cumpriram a palavra do Senhor em sua vida. Vamos rezar com o santo do dia. Hoje, dia 2 de setembro, é dia da bem-aventurada Ingrid. Ingrid nasceu no século XIII, numa nobre família na Suécia. Desde menina, apresentava o desejo e a vocação para a vida religiosa. Porém, como era tradição na nobreza, casou-se com um homem rico da época. Mesmo diante do luxo e da riqueza, Santa Ingrid não se deixou contaminar pelas ilusões deste mundo. E depois de viúva, decidiu dedicar-se ao seu maior amor, servir a Deus. Ela fez seus votos perpétuos e fundou um mosteiro. Nele, junto com um grande número de jovens da corte, dedicou-se totalmente às orações contemplativas e à vida de rigorosa austeridade.
Santa Ingrid morreu no dia 2 de setembro de 1282. Vamos juntos então rezar a oração a Santa Ingrid. Pai de bondade e de misericórdia, dignai-vos cumular-nos com todos os dons do céu e na companhia de Santa Ingrid da Suécia, encontrar-vos com fidelidade evangélica. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Ingrid, rogai por nós. Vamos agora sintonizar-nos com as notícias da Igreja. É momento de estarmos conectados com tudo aquilo que acontece na Igreja no Brasil e no mundo. Na última semana aconteceu em Belém do Pará o encontro de bispos, padres, religiosos, religiosas, leigos e leigas das igrejas amazônicas, como também representantes de outras igrejas cristãs. Estiveram envolvidos em atividades de estudo do documento de trabalho do Sínodo para a Amazônia, convocado pelo Papa Francisco para o próximo mês de outubro. Ao final do encontro, na sexta-feira, dia 30, foi divulgada uma carta aberta na qual reafirmam compromisso com a defesa do bioma e afirmam que o Sínodo chega num momento crucial da história. No texto, os participantes também lamentam que lideranças da Igreja presentes na Amazônia, preocupadas com a evangelização e a promoção humana, sejam criminalizadas como inimigos da pátria. A carta recorda os encontros dos bispos da região desde 1972, quando decidiram se encarnar na simplicidade, na realidade dos povos. No encontro de 1990, os bispos da Amazônia foram os primeiros a advertir o mundo para um iminente desastre ecológico com consequências catastróficas para todo o ecossistema, que ultrapassam, sem dúvida, as fronteiras do Brasil e do continente latino-americano. O texto reforça a defesa do bioma amazônico, exige medidas dos governos e reafirma o valor da soberania nacional sobre a parte brasileira da Pan-Amazônia e apoia a preocupação internacional com o macrobioma, que desempenha uma função importantíssima de regulação do clima planetário. No episódio de hoje da série Voz da Amazônia, vamos conhecer o Diego Aguiar, do Eixo de Formação e Métodos Pastorais da Repam, que fala sobre a presença de jovens e diferentes rostos das juventudes da Amazônia. Confira. As juventudes constituem-se parte expressiva da população amazônica, né? São alvos, são atingidos diretamente pelos grandes projetos e pelos grandes interesses que se encerram aqui nessa região. Então, a Rede Eclesial Panamazônica, o Eixo Formação e Métodos Pastorais, tem dinamizado uma linha de atuação desde 2016 com as juventudes, onde nós ajudamos as juventudes a aprofundarem o conteúdo da Carta Encíclica Laudato Si, a inserirem nos seus planos de atuação, de incidência, os elementos que constituem a Laudato Si e também todo esse trabalho em rede que a gente está conseguindo constituir e realizar. Então, a gente percebe que muitas vezes as juventudes na Panamazônia não têm essa consciência de ser amazônidas, de que estão numa região onde se encerra vários conflitos, interesses. Então a juventude tem um papel muito grande e é necessário fortalecer o seu protagonismo para que a sua atuação possa vir de encontro à defesa, né, da casa comum, à defesa desse grande jardim que é a Amazônia. Eu acredito que as juventudes, né, nesse momento histórico, nesse atual contexto político, social que se encontra a Amazônia, a juventude tem grandes desafios, né? Nós temos diversos rostos de juventude, não há uma juventude com um rosto só. Isso caracteriza também uma multiplicidade de ações e mecanismos para que a gente possa ajudar as juventudes a exercer o seu protagonismo, né? A gente tem as juventudes migrantes,
dentro da Amazônia, a gente tem a juventude ribeirinha, tem a juventude quilombola, tem as juventudes indígenas também, que não tem somente um rosto, mas se compõe de vários rostos. Temos as juventudes das cidades também, que estão nas grandes periferias. Então a gente acredita que as juventudes na Panamazônia, por serem parte expressiva também da população, devem ter conhecimento, né, da região, de como é que se constitui todo esse sistema que oprime e mata, e fortalecer dentro das juventudes também esse papel de protagonistas, né, numa ação de cuidado e defesa da vida nessa região, não só para si, mas também para outras pessoas, grupos, movimentos, para outras faixas etárias também. A juventude tem um grande potencial e é necessário que a gente apresente novas possibilidades, aponte novos caminhos para que a juventude realmente tenha esse papel de fortalecimento da sua atuação, da sua incidência na região. E a CNBB lança campanha de sensibilização e informação sobre o Sínodo do Paramazônia. De ontem, dia 1º de setembro, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, até o dia 5, Dia da Amazônia, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil desenvolve, em parceria com a Rede Eclesial Pan-Amazônica, a Repam Brasil, um conjunto de iniciativas de comunicação cujo objetivo é sensibilizar a Igreja e a sociedade sobre a importância do Sínodo para a Amazônia. As ações se desdobrarão no período que antecede e durante a realização da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região pan-amazônica. No primeiro vídeo da série, o bispo de Rio Grande e presidente da Comissão para a Vida e a Família da CNBB, Dom Ricardo Hoppers, fala da Amazônia como um dom de Deus. Vamos acompanhar a mensagem de Dom Ricardo. É um grande presente para todos nós do Brasil. Podemos participar de todo o coração, integralmente, desta grande proposta de reconhecer que em nosso meio o dom da criação se faz presente. E de maneira integral, isto é, estamos falando de pessoas, de famílias, de vida. É um pulsar de vida. A Amazônia é um pulsar de vida, é um dom de Deus. Que todos nós possamos participar. Vamos nos envolver com esta grande reflexão e com também o nosso modo de ser. Pensar a Amazônia é pensar no homem de maneira integral, é pensar o dom que Deus nos deu, é pensar o quanto nós somos gratos por este dom que recebemos, que é a Amazônia. Sínodo da Amazônia está chegando. Que sejamos todos participativos neste grande momento que a Igreja vai viver. Eu apoio o Sínodo, eu apoio o Papa Francisco. E no vídeo do Papa para este mês de setembro, o Papa Francisco chama a atenção para os espaços que contêm a maior parte de água do planeta e também a maior variedade de seres vivos, os mares e os oceanos. Vamos acompanhar a intenção do Papa para o mês de setembro. Los océanos contienen la mayor parte del agua del planeta y también la mayor variedad de seres vivientes, muchos de ellos amenazados por diversas causas. La creación es un proyecto del amor de Dios hacia toda la humanidad. Nuestra solidaridad con la casa común nace de nuestra fe. Recemos este mes para que los políticos, los científicos, los economistas trabajen juntos por la protección de los mares y de los océanos. Segunda-feira é dia de participação internacional aqui no programa Pai Eterno. Vamos acompanhar, direto do Vaticano,
as notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente Silvonei José. Alô, amigos de todo o Brasil. Um bom início de semana para todos vocês. E esse final de semana foi um momento intenso aqui no Vaticano. A notícia girou o mundo ontem. A apreensão do atraso no início do Ângelus Dominical do Papa Francisco causou apreensão. E foi o próprio Santo Padre explicar a causa do atraso. 25 minutos preso no elevador do Palácio Apostólico. Foi salvo pelos bombeiros do Vaticano. Os olhares estavam todos voltados para a janela do apartamento pontifício, aguardando a abertura das cortinas que indicam a chegada do Papa, que antes de rezar o Ângelus com os fiéis reunidos na grande Praça São Pedro, propõe uma reflexão sobre o Evangelho do domingo. Como costuma ser pontual, o passar dos minutos, sem a presença do pontífice, começou a provocar certa apreensão entre os peregrinos e turistas, mas também entre aqueles que acompanhavam a transmissão pelos meios de comunicação. O mistério foi desvendado pelo próprio Francisco em suas primeiras palavras. Antes de tudo, disse, tenho que me desculpar pelo atraso, mas houve um incidente. Fiquei preso no elevador por 25 minutos. Houve uma queda de tensão e o elevador parou. Graças a Deus vieram os bombeiros, disse ainda. Agradeço muito a eles. E depois de 25 minutos de trabalho, conseguiram fazê-lo funcionar. Um aplauso aos bombeiros, disse. Um alívio. Ganhou a Praça de São Pedro. Mas Francisco, retomando a sua calma costumeira, fez a sua locução que precedeu a oração mariana do Ângelus, na qual afirmou que Jesus convida à generosidade desinteressada. A retribuição humana, de fato, geralmente distorce os relacionamentos, os torna comerciais, introduzindo o interesse pessoal em uma relação que deveria ser generosa e gratuita. Em vez disso, Jesus convida à generosidade desinteressada para abrir-nos o caminho em direção a uma alegria muito maior, a alegria de ser partícipes do próprio amor de Deus que nos espera, todos nós, no banquete celeste. O Evangelho de ontem, domingo, mostrou-nos Jesus participando de um banquete na casa de um chefe dos fariseus. Jesus olha e observa como os convidados correm, se apressam para conseguir os primeiros lugares. Um comportamento bastante difundido, disse Francisco, também em nossos dias. E não somente quando somos convidados para um almoço. Habitualmente busca-se o primeiro lugar para afirmar uma suposta superioridade sobre os outros. Na realidade, essa corrida aos primeiros lugares faz mal à comunidade, quer civil, quer eclesial, porque destrói a fraternidade. Todos conhecemos essas pessoas, carreiristas, que sempre se agarram para subir e subir. Fazem mal à fraternidade, prejudicam a fraternidade. E depois eu faço esse favor a você, esperando que você me faça outro. Não, isso não é cristão. A generosidade cristã é humilde. Outra notícia importante, no final do Ângelus, o Papa Francisco anunciou para 5 de outubro próximo a realização de um consistório para a criação de 10 novos purpurados. Entre eles está o arcebispo português Dom José Tolentino Mendonça, arquivista e bibliotecário da Santa Romana Igreja, e Dom Eugênio Dal Corso, arcebispo emérito de Benguela, em Angola. Não temos nenhum nome brasileiro. E com o início do mês de setembro, temos também a intenção de oração do Papa para o mês. O Santo Padre, em uma videomensagem, chama a atenção para os espaços que contêm a maior parte da água do planeta. E também a maior variedade de seres vivos, os mares e oceanos. Preocupado com o estado atual de muitos mares e oceanos, o Papa pede a todos os católicos que rezem para que os políticos e cientistas, economistas, trabalhem juntos para encontrar medidas de proteção. Esse vídeo do Papa fala do grave desafio de proteger os oceanos. De fato, o fitoplâncton oceânico é responsável pela produção de mais da metade do oxigênio do planeta. Logo, pode-se dizer que os oceanos
são um dos 2 pulmões do mundo. Para enfrentar o problema da gestão injusta dos mares, é necessária então uma abordagem interdisciplinar que não pode ignorar a pessoa humana. E ontem, domingo, teve início o Tempo da Criação. Cristãos unidos para defender a casa comum. Uma celebração ecumênica anual de oração e ação pela criação, que teve início, como dissemos, no dia de ontem, 1º de setembro, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, e que termina no dia 4 de outubro, festa de São Francisco. Milhares de pessoas envolvidas na celebração e proteção do meio ambiente. Mais de um mês para abraçar ecumenicamente e trabalhar para proteger a criação ameaçada pelo próprio homem. Mais uma vez, este ano se renova então o Tempo da Criação, durante o qual os cristãos do mundo inteiro se unem em oração e ação para cuidar da casa comum. É um convite do Comitê Ecumênico que sugere todos os anos um tema para a celebração. E o tema desse ano é a Rede da Vida. Em uma carta, o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral convida os bispos católicos a aderirem à iniciativa ecumênica. O documento, que tem a data de 23 de maio, Dia Mundial da Biodiversidade, foi distribuído por ocasião do 4º aniversário da carta encíclica do Papa Francisco Laudato Si, para encorajar os pastores a celebrarem este tempo, estendendo às comunidades católicas o convite do Dicastério Vaticano, ao qual se uniram o Movimento Católico Mundial pelo Clima e a Rede Eclesial Panamazônica, a nossa REPAM. Esse encorajamento torna-se ainda mais significativo em vista da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região panamazônica, que, recordamos, será de 6 a 27 de outubro, aqui no Vaticano, sobre o tema Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. Essa celebração teve início sob os auspícios da Igreja Ortodoxa e, desde então, tem sido acolhida por católicos, anglicanos, luteranos, evangélicos e outros membros da família cristã em todo o mundo. Numa mensagem, o Papa Francisco afirma que este é o tempo para voltar a habituarmos-nos a rezar, imersos na natureza, para refletir sobre os nossos estilos de vida, de empreender ações proféticas. As nossas orações e os nossos apelos visam, sobretudo, sensibilizar os responsáveis políticos e civis. Cada fiel cristão, cada membro da família humana pode contribuir para tecer como um fio sutil, mas único e indispensável, a rede da vida que a todos abraça. E recordamos que esta será uma semana intensa para o Papa Francisco, pois, recordamos, na quarta-feira ele parte para a sua 31ª viagem apostólica internacional, que o levará a Moçambique, Madagascar e Maurício. E foi divulgado na última sexta a videomensagem do Papa Francisco para a sua viagem apostólica a Moçambique. O Papa saúda todos os moçambicanos e reza pela reconciliação do país, reconciliação fraterna em Moçambique e na África inteira. Única esperança para uma paz firme e duradoura. Estaremos como TV Pai Eterno contando toda essa 31ª viagem apostólica do Papa a você. Uma viagem marcada, como dissemos, pela reconciliação, paz e esperança. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Muito obrigado, Silvonei, pela oportunidade de estarmos por dentro do dia a dia do Santo Padre, o Papa Francisco, e da Igreja Católica, direto do Centro da Difusão da Fé, a cidade-estado do Vaticano. E a nossa capital da fé de Goiás completou 99 anos com uma linda festa no último sábado. Movida pela devoção ao Pai Eterno, a cidade de Trindade celebrou missa no Santuário Basílica. O nosso repórter do programa Pai Eterno, Pedro Henrique Rabelo, acompanhou tudo e mostra pra gente agora. O fim de semana foi mais que especial em Trindade. A capital da fé comemorou 99 anos no sábado, com uma programação cheia de atividades. O dia começou com a alvorada festiva. Depois, aconteceu a celebração da Santa Missa e logo após o desfile cívico. Capital turística da fé,
Trindade acolhe todos os dias fiéis que chegam de todas as partes do Brasil e do mundo em busca de fortalecimento da fé. Para nós é uma graça muito grande. E se for falar de Trindade, só tem coisas boas, porque realmente é uma cidade maravilhosa, belíssima, as pessoas são muito calorosas, estou muito feliz. O presidente fundador da AFIP e reitor do Santuário Basílica, Padre Robson de Oliveira, fez questão de parabenizar a cidade por essa data tão especial. Quero agradecer muito a todos os trindadenses nesse período jubilar dos 100 anos de emancipação da cidade de Trindade. Quero agradecer aos cidadãos, meus conterrâneos, por todo o bem que eles fazem quando tratam bem aos romeiros, quando acolhem bem os devotos do Pai Eterno que vêm de fora, quando orientam-nos para que eles possam encontrar seus lugares e espaços devocionais. Ou seja, parabéns, trindadense, pelos 100 anos de nossa cidade, que o Pai Eterno continue abençoando a todos nós, aos trindadenses e também aos filhos do Pai Eterno que acorrem a essa cidade para louvá-lo e bendizê-lo. Feliz aniversário, Trindade! São 99 anos de história e sempre recebendo bem as famílias de todo o Brasil. Aliás, Trindade preserva essa tradição de acolher e fortalecer a fé do povo de Deus. A gente vem à Trindade geralmente por fé, né? É muita fé que nos move e nos traz até aqui. E fomos pegos de surpresa. Teve um desfile que nos deixou muito contentes de estar participando. E a cidade em si é pura emoção. É uma cidade que nos deixa assim muito comovido, certo? E vamos vir aqui o ano que vem para o centenário, com certeza, certo? Porque todo ano é muito bom estar aqui. A Márcia veio com mais 6 pessoas da família. Uma delas, a sua mãe, a dona Carolina, esteve aqui nesse fim de semana de comemoração. Ela que recebeu na infância os primeiros ensinamentos sobre a história da nossa cidade. Eu comecei primeiro conhecendo Trindade, via falar com a minha mãe, que morava em Minas Gerais, contava a história da medalha. E a gente falava assim, por que essa medalha? É conto de fada, mãe? Não, é verdadeiro. Existe isso, lá, era Barro Preto, que ela falava, Barro Preto aqui. Então existe essa história, não é mentira. Filha, você vai conhecer um dia, mas aí a gente era pequeno, até que a gente cresceu, aí eu já tinha 3 filhos, quando eu passei a vir. Eu tenho 9 filhos. Então, a mãe fala, há muito tempo, a caminhada toda, e eu venho todo ano. O esposo da dona Carolina é o seu José. Ele vai levar ótimas recordações de Trindade. Participou das comemorações e se sentiu em casa nesse fim de semana. A lembrança que a gente vai levar para São Paulo, porque eu sou apaixonado pelas Forças Armadas. Eu queria ficar lá embaixo no desfile, passei até o fim, mas ela não ficou muito bem, a gente teve que deixar, né? É uma felicidade muito e eu espero que isso aqui cresça cada vez mais em cima disso. Que a nossa cidade continue acolhendo e fazendo bem para todas as pessoas. E que ela continue bela, no auge da sua maturidade, com 99 anos de história. Parabéns, Trindade, pelos seus 99 anos e que viva o nosso querido Pai Eterno! Festa muito bonita, digna de uma cidade santuário como Trindade, que caminha para os seus 100 anos. Ano que vem, ano do centenário, ano de celebrarmos 100 anos de emancipação política do município e 180 anos da devoção ao Divino Pai Eterno. Thalita, como é bom podermos evangelizar através dos meios de comunicação e mostrar que a capital da fé do povo brasileiro pulsa aqui no coração do Brasil, não é mesmo? É verdade, Padre Wellington. Olha, a gente recebe aí gente do Brasil inteiro durante todo o ano, não só na Romaria do Divino Pai Eterno, que acontece no meio do ano, né? Mas no restante do ano inteiro, gente do Brasil inteiro, de norte a sul, visitando a capital da fé de Goiás, vindo agradecer pelas bênçãos recebidas e também pedindo por graças, né, que precisam ser alcançadas. Aqui no nosso Instagram recebemos a mensagem da Maria de Fátima Guerra. Ela não deixou cidade nem estado, mas pede oração
pela saúde dela e parabeniza Trindade. Disse que ama a cidade com todo o coração. A gente acabou de ver aí a reportagem do Pedro Henrique Rabelo, né? Mostrando para nós como foram as comemorações no último sábado, dia 31, pelos 99 anos da cidade. A Lúcia Ferreira da Silva escreveu pedindo ao Pai Eterno proteção ao filho dela e a toda a família. Eles moram em Goiânia e ela pede também que o Pai Eterno abençoe a ela e a família que moram em Minas Gerais. A Lúcia conta ainda que em breve estará em Trindade numa visita à casa do Pai Eterno. E a Maria de Lourdes também não deixou cidade nem estado, mas pede bênçãos a ela e a família. Se você ainda não deixou o seu recadinho para nós, acesse lá o nosso Facebook, TV Pai Eterno, e também a nossa página no Instagram, TV Pai Eterno, tudo junto. Ainda dá tempo de deixar o seu agradecimento ao Pai Eterno ou o seu pedido de oração. Eu posso ler aqui durante a nossa edição do programa Pai Eterno nesta segunda-feira. Agora, Thalita, a semana está começando, o mês também está se iniciando e a gente precisa lembrar os nossos devotos da oportunidade que eles têm de fazer parte dessa família que evangeliza a partir do Santuário do Divino Pai Eterno, não é mesmo? Isso mesmo, Padre Wellington. Olha só, a FIP realiza aí dezenas de obras de evangelização, né? Tem a construção do novo santuário, tem as visitas da imagem do Divino Pai Eterno, que são feitas aí no Brasil inteiro, tem as obras sociais redentoristas e para que tudo isso seja mantido, é preciso que você aí de casa colabore, ajude a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP. Para isso, é muito simples. Se você ainda não se associou, é só ligar para o número 62-DDD 3506-9800, ou se você preferir, também pode se associar pela internet. É só acessar lá paieterno.com, colocar os seus dados pessoais e a partir de então vai colaborar com as obras de evangelização da FIP e ainda receber uma cartinha toda especial todo mês, assinada pelo Padre Robson de Oliveira, reitor do Santuário Basílica. É isso aí, Thalita. Enquanto você vai observando o movimento das nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, nós vamos lembrar o que aconteceu nesse final de semana na capital da fé. Quem esteve em Trindade nesse fim de semana pôde sentir uma emoção a mais, já que a cidade estava em festa com os seus 99 anos. A capital da fé do povo brasileiro abriu as comemorações rumo ao centenário. Vamos ver como foi a movimentação por lá. O fim de semana em Trindade começou com mais uma edição do Palavra do Pai, com o Padre Robson de Oliveira, no Cine Teatro AFIP. Eu sei da minha fraqueza, eu sei que eu sou pequeno, eu sei que muitas vezes sozinho eu não conseguirei. No domingo, a movimentação no Santuário Basílica foi intensa, com a visita de fiéis que deixaram a sua casa logo pela manhã e vieram agradecer. Eu moro em Aparecida de Goiânia, inclusive lá tem várias capelas perto de nós, né, lá de casa. E eu vim aqui para renovar a fé, né? A fé no Divino Pai Eterno é muito grande, já me ajudou demais, já fez muito milagre na minha vida. E eu vim aqui agradecer. O meu princípio básico meu é agradecimento, meu Divino Pai Eterno. Que eu já passei por muita dificuldade, toda vez que eu procurei o Divino Pai Eterno, ele me entendeu. Eu sou grato e eu acho que é uma obrigação minha vir cá agradecer. Durante a festa em louvor ao Divino Pai Eterno, que começou no fim do mês de junho e foi até o mês de julho, foi muito comum encontrarmos turmas de peregrinos que vieram para Trindade caminhando. Mas essa é uma tradição que perdura durante todo o ano, inclusive agora no mês de setembro. Esses romeiros vieram da cidade de Silvânia, interior de Goiás, mantendo uma tradição que começou há 25 anos. Eu já inteiro a 14ª caminhada. Os 2 primeiros anos eu fiz por promessa, né? Mas nos demais anos, nos demais 12 anos, eu venho somente para agradecer ao Pai Eterno por toda a graça que Ele nos concede no dia a dia, né? E essa caminhada, ela representa muita coisa para a gente. Deus não quer nosso sofrimento, né? Mas a gente vem por um momento de reflexão, dia após dia, né? São dias, né, muito difíceis, mas não é nada perante o que Deus, né, propôs e nos propõe no dia a dia. Essa turma é formada por 89 pessoas e foram 117 quilômetros percorridos em 3 dias. A principal dificuldade é o esforço físico, o limite
Então esse ano a gente pegou, apesar de que é meu segundo ano, a gente pegou sol muito quente no segundo e no terceiro dia. Então é muito calor, já debilitação física, então é bem desgastante. Então as condições físicas de quem não está preparado sofre ainda mais, mas o calor judia bastante. São muitas graças recebidas e motivos de fé que levam essas pessoas ao limite físico para conseguirem conquistar o objetivo de chegar à casa do Pai, como a dona Seunita, que tem esse motivo especial. Eu tenho inúmeras coisas para agradecer, mas recentemente, há um ano e meio atrás, eu tive um presente de Deus, um netinho prematuro de 6 meses e meio. Isso é um milagre, prematuro ao extremo. E hoje ele está aí tão danado que já até quebrou a perna, né? Então, a gente agradece lá em casa, nós todos agradecemos pela vida de todos, da família, claro, mas esse neto, ele veio realmente para nos ensinar alguma coisa. Mais um fim de semana em Trindade para louvar e agradecer. Você, devoto, devota do Pai Eterno, filho amado do Divino Pai Eterno, evangelizador, você que está comigo nessa obra de amor, eu desejo uma semana abençoada, santificada, com as graças e bênçãos do céu. Muita força, coragem, luz para a sua vida. Que o Pai Eterno te abençoe hoje e sempre. Amém. Fim de semana movimentado e a semana só está começando, segunda-feira com as bênçãos do Pai Eterno. Agora a gente vai para um rápido intervalo, já estão aqui no estúdio os nossos convidados para o Santo Café. Hoje nós vamos falar sobre o Congresso Internacional do Acordo Brasil-Santa Sé, que vai acontecer aqui em Goiânia. Fique conosco para acompanhar esse momento de interação com você, a fim de que nós possamos conhecer mais sobre esse tema. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o programa Pai Eterno. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo a sua audiência, a sua sintonia de todos os dias, segunda, terça, quinta e sexta, aqui o nosso momento do encontro, da informação e também da fé nesse momento da nossa programação. Programa ao vivo para todo o Brasil e é chegado aquele momento todo especial do nosso programa. Momento que a gente convida você a se assentar à mesa e oferece um café abençoado. Afinal de contas, está na hora do café, a gente convida você para partilhar sobre um assunto. É chegado o momento do nosso Santo Café. Eu vou pedir para aumentar a cozinha do nosso programa, né? Ou pelo menos a mesa, senão a gente possa usar o espaço do aqui em casa, porque a cada dia que passa a gente recebe mais convidados, isso é uma alegria, sinal de que nós temos a oportunidade de fazer comunhão com mais pessoas e hoje recebendo 2 amigos muito queridos, o padre Cristiano Faria dos Santos, juiz do Tribunal Eclesiástico aqui de Goiânia. Muitíssimo obrigado, Padre Cristiano, pela sua presença. Nós que agradecemos a oportunidade de poder partilhar um tema tão importante para a nossa igreja. E também acolho com alegria a minha querida amiga, doutora Suelena Jaime, promotora de justiça na cidade de Aparecida de Goiânia. Suelena, bem-vinda. Obrigada, Padre. Muito obrigada pela oportunidade. Então, nós hoje trazemos junto com as nossas quitandas à mesa um assunto que eu acho que é de extrema importância, mas também de grande desconhecimento da população católica no nosso país, que é esse acordo Brasil-Santa Sé, que é o tema de um congresso internacional que vai acontecer aqui em Goiânia. Padre Cristiano, qual que é o objetivo desse congresso? Bem, o Acordo Brasil-Santa Sé, em primeiro lugar, ele vem fazer uma memória
de que a religião ela existe no meio do tempo, no meio da nossa sociedade, como uma expressão distinta do Estado, mas que precisa se relacionar com o Estado. Então, o Acordo Brasil-Santa Sé, ele é o que nós chamamos de uma concordata. A concordata é um acordo entre dois países, então um acordo feito entre o Estado brasileiro e o Estado do Vaticano, que prescreve, de forma geral, alguns elementos fundamentais da ação da Igreja Católica aqui no Brasil. Então, o acordo é uma forma de estabelecer princípios nos quais a Igreja Católica possa agir aqui no Brasil. Então, o acordo foi um projeto de quase 10 anos de trabalho. Ele foi assinado entre o Papa e o governo brasileiro em novembro de 2018. E depois de mais algum tempo de reflexão pelas diversas assembleias do Brasil, ele foi tornado efetivo no Brasil no mês de fevereiro do ano de 2010. E de lá para cá é uma lei que regula a relação da Igreja Católica e o Estado brasileiro. Agora, Suelena, você está nesse grupo que está organizando o Congresso Internacional. É interessante a gente ter o olhar também de uma pessoa que é leiga, no sentido de estar no seio da igreja, atuando e cumprindo a sua vocação. Às vezes, até esses dias nós estávamos falando sobre a vocação do leigo aqui no nosso programa com o professor Volmir, e é uma palavra, do ponto de vista da língua portuguesa, muito difícil da gente traduzir, porque quando a gente fala de leigo, parece que a pessoa não conhece do assunto ou não tem profundidade sobre aquela situação. Mas para a igreja, o leigo, ele tem a participação integral, né? Ele é a pedra da qual a igreja precisa para se constituir na sociedade. E assim, você está vivendo a sua vocação como leiga, engajada e ajudando nesse momento da preparação do Congresso Internacional. Como é que foi para você conhecer do tema e podemos dizer assim, fora desse mundo do seu cotidiano, porque você trabalha com direito no dia a dia, mas agora falar um pouco mais desse direito relacionado à igreja, à sua fé, como é que foi isso para você? Realmente está sendo uma experiência muito maravilhosa, eu digo, porque ali, só para se preparar esse congresso, foram diversas reuniões todas as quartas-feiras, o Padre Cristiano também faz parte da comissão organizadora, a professora Helenice. Então, o congresso está sendo realizado pela PUC, pela Arquidiocese e o Instituto Dom Antônio, e nós temos os apoiadores, né? O Ministério Público é apoiador do congresso, a OAB. E só, padre, das reuniões, nós percebemos o quanto já aprendemos juntamente ali. E realmente o congresso ele está trazendo pessoas de renome. Tivemos a oportunidade de estar, inclusive, em São Paulo, nessa sexta-feira, um congresso da União dos Juristas Católicos Nacionais. E nós percebemos que temos muito a avançar, mas que estamos realmente no caminho. O acordo ele contém 20 artigos que dizem respeito às relações do Estado com a Igreja e que isso repercute, sim, na esfera jurídica, da atuação do promotor de justiça, da atuação dos advogados. Só para exemplificar, tem um artigo que dispõe sobre a questão dos templos religiosos. O acordo prevê a proibição de demolição de templos religiosos. O que já aconteceu em outros espaços, né? Eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar em Paraíso do Tocantins e numa cidade próxima, Palmas, a prefeitura derrubou, por exemplo, uma capela porque estava construída numa área que havia sido prometida, mas não foi regularizada, e com a pressa da lei, também outros interesses ali, a igreja foi a parte prejudicada e a comunidade viu a sua igreja, que a duras penas foi construída, sendo derrubada. Agora, diante dessa situação, nós vamos ter mais proteção para as comunidades? Elas vão ter, por exemplo, a garantia de que não vai perder o seu templo diante de uma situação como essa? Exatamente este momento do Congresso de aprofundarmos e vermos os fundamentos de tudo que está ali lançado, porque por um certo prazo, momento no Brasil, e não só no Brasil, mas historicamente, realmente havia uma confusão, uma mistura entre o Estado, o poder político e o poder religioso. Mas a partir da Constituição,
E nós temos essa separação, ou seja, o Estado ele não poderia estar subvencionando, ele não poderia estar favorecendo nenhum culto religioso em detrimento de outros. Daí a laicidade do Estado, ou seja, nós temos que o Estado ele tem que apoiar todas as religiões e não criminalizar ou haver perseguição a algum tipo de religião. Então, o que se diz, o que nós percebemos do acordo é que ele existe desde 2010, mas ainda há uma dificuldade de se colocar em prática o que está ali previsto. Além da questão dos templos, dos espaços, tem a questão do ensino religioso, tem a questão das colocações das imagens, a proteção do patrimônio histórico e cultural. Então, está vindo uma promotora também de Minas Gerais para falar sobre a proteção do patrimônio histórico religioso, que em Goiás nós temos um patrimônio riquíssimo, né? A exemplo de Pirinópolis e tantas outras comunidades que temos um patrimônio que isso aí também está sofrendo a depredação por falta de maior conhecimento dessas normas. Até porque é um patrimônio cultural, um patrimônio artístico, um patrimônio que extrapola a esfera do exercício do culto religioso. Agora, Padre Cristiano, o acordo, ele vem sendo pensado desde o começo da década de 90, né? Dizem que ele foi proposto por Dom Ivo Loscheider e a presidência da República, e foi feito um caminho até se chegar aí nessa conclusão que nós temos do acordo em si. O que muda com o acordo? Porque a gente pode pensar assim, são leis que estão colocadas para serem cumpridas, mas o acordo, qual que é o impacto prático na vida da igreja? E aí eu falo da igreja, povo de Deus. É importante recordar, em primeiro momento, que nós temos uma história da relação de igreja e Estado do Brasil que talvez valha a pena retornar no tempo um pouco. Lá no tempo do padroado havia uma confusão entre igreja e Estado. Lá chegou um certo momento da nossa democracia brasileira em que, de fato, igreja e Estado foi separado. Porém, ficou um problema jurídico a ser resolvido. Quais os limites e os deveres da relação de igreja e Estado? Ficou momentaneamente parecendo que não havia necessidade jurídica de determinar esses limites e esses parâmetros. Então, começamos a ter diversos problemas jurídicos na relação da igreja com o Estado brasileiro. Quais são os limites do Estado, quais são os limites da igreja? Às vezes a igreja vai ao prefeito da cidade, ou ao promotor, ou ao juiz, e pede alguma coisa, e o promotor ou o prefeito acha que é um privilégio da Igreja Católica. Não. Não só a Igreja Católica, como todas as demais religiões, elas precisam de ter leis que garantam a sua presença no meio da sociedade. Este é o primeiro dos argumentos, é a primeira lei brasileira em relação à relação de uma igreja com o Estado. Aí se define no Acordo Brasil-Santa Sé os direitos e deveres da relação do Estado da Igreja Católica com o Estado. E na sua outra realidade, a realidade que o que o Estado pode interferir, o que o Estado não pode interferir. Praticamente, o acordo em outros países, ele já é muito bem estruturado. Eu pego, por exemplo, a Espanha. Nós tivemos há pouco tempo um professor aqui nos explicando isso. A Espanha tem praticamente 400 anos de concordatas entre o Estado espanhol e a Santa Sé. Aí algumas pessoas perguntaram no congresso que esse professor veio, mas e as demais religiões? Elas vão ter uma lei? Nós, enquanto sociedade brasileira, precisamos evoluir nesse sentido. Nós precisamos de leis que regulem a relação das igrejas com o Estado, do Estado com as igrejas. O Acordo Brasil-Santa Sé foi um esforço da Igreja Católica, como o senhor mesmo disse, uma caminhada de mais de 20 anos, em que a Igreja Católica começou a insistir com o Estado democrático de direito brasileiro, que ela, enquanto instituição, precisa de lei que dê garantias jurídicas para a igreja. A igreja ela quer estar no tempo, ela quer ter as suas igrejas, ela quer ter o ensino da religião, mas a gente precisa regular melhor essa relação. Agora, doutora Suelena, é interessante porque, do ponto de vista de quem está fora das estruturas eclesiásticas, a gente imagina assim, igreja, e tem pessoas que têm essa razoabilidade de pensamento, que igreja é somente para rezar. É só o templo, é só o momento da missa, da celebração, dos sacramentos,
mas a atuação da igreja, não só no Brasil, mas em diversas comunidades do mundo, diversos países, ela é diversificada para além das estruturas dos sacramentos, né? Nós temos aí a situação do ensino, nós temos a situação da saúde, a igreja vai se inserindo na sociedade como um todo. A título de informação, esses dias, conversando com Dom Giovanni Daniello, ele dizia da experiência dele como núncio apostólico no Congo. E a igreja no Congo, ela foi importante para o desenvolvimento social do país, com escolas, com instituições de saúde e também com a igreja templo ali que se estabeleceu em várias das suas cidades. Num dado momento foi pensado por alguém lá no país, no Congo, em se taxar a igreja ou colocar a igreja sob a tutela de impostos. Mas a igreja nunca cobrou pelos serviços que ela presta. E aí ele fez um balanço no Congo sobre as ações que a igreja realizava em benefício da população. E isso deu um volume de 70% acima do Estado. Ou seja, a igreja conseguia suprir as necessidades do povo mais que o próprio Estado em si, que tem a obrigação disso. E aí foi feito um recuo, foi onde foi construído o acordo entre a Santa Sé e o Congo. Mas quando a gente observa para essas realidades, de fato a igreja precisa de segurança para atuar em outras esferas e não simplesmente restringir a sua ação lá no templo, no momento religioso da reunião da comunidade, né? A senhora vê essa atuação da igreja em outras esferas aqui no Brasil? Sim, nós podemos ver as Santa Casas, né? Quantas que existiram, ainda existem, muitos municípios às vezes não tem nem outro atendimento médico, de saúde, a não ser as Santas Casas. Então tem um trabalho pioneiro aí no atendimento à saúde, ao atendimento às crianças em creches, o atendimento às pessoas em drogadição, dependentes químicos. Então a Igreja Católica realmente tem inúmeros serviços de assistência social prestados pelo Brasil afora. E para poder prestar esse serviço, ela precisa de segurança, né? Isso, o Acordo Brasil-Santa Sé, ele estabelece essa segurança. De um lado, a igreja fica livre ou tendo capacidade jurídica de poder, de fato, agir, e do outro lado, o Estado brasileiro dizendo, não, nós reconhecemos que o trabalho de vocês, inclusive, é filantrópico. O trabalho de vocês faz parte de uma estrutura social e para que vocês continuem, nós queremos dar a vocês uma maior garantia, no caso, a isenção de alguns impostos. Então, o acordo, ele vem colocar em termos jurídicos aquilo que já estava anteriormente existindo na prática. Tá certo. Mas há tentativas de se taxar, né, padre? Por isso que é um acordo, ele precisa ainda de ser colocado em prática. Precisa de ser implementado, porque a Receita Federal está de olho em muita coisa e querendo vir atuar. Nós tivemos... às vezes nós temos, por exemplo, lá no município pequeno, a prefeitura que não tem conhecimento da lei e acaba implicando a igreja certas coisas que não são justas e agora são ilegais. Então, a intenção deste congresso, que a gente tem que agradecer à PUC Goiás, que de fato na pessoa do nosso reitor, professor Volmir, quis ser a parceira principal deste congresso, junto com a Igreja Católica, junto com outras instituições, para que nós possamos estudar. A intenção deste congresso não é aquele de simplesmente fazer para apresentar. Não, nós vamos chamar grandes peritos do Brasil, peritos de fora do Brasil, que vão vir estudar conosco primeiro a noção da liberdade religiosa. Ela é um princípio constitucional. E depois de estudar o Acordo Brasil-Santa Sé como um todo, em cada um dos seus artigos, para que a gente, ao fazer esta lei ser conhecida no meio da sociedade, nós possamos exigir alguns elementos do povo, da nossa relação com a sociedade. O fato é que a igreja, ela não quer substituir o papel do Estado. Ela quer somar forças, até porque, dentro dos valores do Evangelho, a promoção da dignidade humana, do direito social, ela casa muito bem com os valores do Evangelho, com a pessoa de Jesus Cristo. E o envolvimento da igreja nessas estruturas é bom para o Estado, porque onde o Estado às vezes não consegue chegar ou diagnosticar uma realidade de necessidade, a igreja chega com mais facilidade pela fé e pelos seus membros, né? Nós estamos vendo aí a questão do Sínodo da Amazônia. Em muitos lugares onde a igreja não chegou, ou onde o Estado não chegou ainda, a igreja já está lá há muitos anos, né?
desde São Gabriel da Cachoeira até a Diocese do Rio Grande, né? Hoje nós vimos Dom Ricardo Roupers falando sobre a chegada do Sínodo da Amazônia, e eu observo isso, mas como é que a gente vai entender diante dessa situação, padre? Por exemplo, o Congresso Internacional que vai acontecer aqui em Goiânia, ele é fechado somente para padres, religiosos e pessoas do meio jurídico, ou ele é aberto para quem está nos acompanhando e deseja, por exemplo, entender um pouco mais sobre isso? Bem, o congresso que foi organizado, ele está aberto a toda a sociedade. Olha isso. Mas veja, nós nos deparamos com uma necessidade tão grande de formação que o congresso ele foi pensado no primeiro momento para atender a todas as pessoas que querem conhecer o assunto. E nós tivemos rapidamente, o congresso ele foi colocado para 350 pessoas. Pouco. E hoje nós pensamos... tema que envolve a igreja num país de dimensões continentais, né? Exato. Então, mas nós pensávamos no primeiro momento que essa formação que nós íamos dar ao Congresso seria muito focada aqui na nossa região, Centro-Oeste. E acabou que o Congresso, nós temos inscrições do país inteiro. Olha. E sexta-feira passada nós tivemos o fechamento total das nossas vagas do Congresso. Infelizmente, talvez se nós tivéssemos essa percepção, nós teríamos abrido o dobro de estrutura para o Congresso. Então, o Congresso vai acontecer do dia 3 ao dia 5, de terça a quinta-feira, aqui em Goiânia. Nós temos inscrições do Brasil inteiro para esse Congresso e, infelizmente, o nosso auditório, onde nós vamos celebrar o Congresso, já a superlotação é 300 vagas, nós demos um jeito, colocamos mais 50 cadeiras ali. Então, se percebe a demanda e a necessidade da formação das pessoas numa área, com a área de um direito internacional que passa a vigorar aqui no Brasil, que é uma concordata, que também estabelece alguns limites. E interessante é que nós temos advogados, pessoas que não têm relação direta com a igreja, que querem entender, temos pessoas da igreja, temos profissionais da área do direito, professores do mundo do direito, de diversas faculdades aqui do estado, do Centro-Oeste, que vão participar conosco para entender essa realidade, porque é a primeira vez que o Brasil tem uma concordata no campo da religião e que, por exemplo, já vimos juízes de outros estados do Brasil aplicar o tema da concordata na relação estatal com religiões que não é a Igreja Católica. Sim. Até porque quando foi sancionado, se não me engano, no Congresso Nacional, foi se utilizado como parâmetro para as relações com outras religiões, né? Nós temos, por exemplo, na Itália, existe concordata do Estado italiano com a Assembleia de Deus, com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós temos a Alemanha com a Igreja Luterana e com a Igreja Católica em mesma proporção. Nós temos na França e o Estado francês, que tem uma forte tradição de laicidade, com concordata muito antiga com o Estado do Vaticano. Agora, diante desse momento, doutora Suelena, qual que é a importância, do ponto de vista da senhora, uma mulher do direito e que atua na sociedade, em vista da ação da igreja que vem por meio desse acordo se consolidar e dar as devidas proteções? Total, assim, o que nós estamos ali lidando no dia a dia, enquanto promotora em Aparecida de Goiânia. Nós temos um problema em Goiânia, em Aparecida de Goiânia, que se repete em diversos municípios de Goiás e do Brasil afora. A questão das áreas das igrejas. Certo. Só em Aparecida são mais de 80 áreas que no passado foram doadas ou cedidas à igreja, que até hoje ainda estão pendentes de regularização. Então, este congresso, padre, vai sim fundamentar a nossa atuação. Nós vamos estar ali estudando e aprofundando os conhecimentos para a nossa atuação. A questão do ensino religioso nas escolas, o acordo, ele define não só em relação ao ensino católico, que ela definiu que o aluno ele tem a liberdade de escolher qual religião, ele pode ir nas escolas públicas, e ele vai ter o ensino religioso da religião dele, o confessional. Então, em São Paulo, o que está se programando num primeiro semestre, os alunos, isso foi um pedido dos próprios alunos, eles terem uma noção de todas as religiões. Num segundo momento, eles vão ter específico da religião que eles definirem. Então, o acordo é interessante
Até para as outras religiões, para as outras religiões, se diz muito, ele não é apenas para a questão dos católicos. E Padre Cristiano, essa não é uma novidade, por exemplo, não é uma coisa assim, ó, não é uma jabuticaba, né? Uma coisa só do Brasil. O acordo Brasil-Santa Sé é uma concordata comum do Estado do Vaticano para com praticamente quase todos os países onde ela está, né? Em praticamente todos os países, até, por exemplo, a região da África, que até certo tempo era muito difícil esse tipo de acordo, até porque são democracias muito novas, até nessas regiões esse tipo de acordo existe. A China, né, agora está começando. Recente, aí, né? Final do ano passado, início deste ano, começou as tratativas com a China há quase 10 anos. E agora ficou pronto essa concordata entre a Igreja Católica, o Estado do Vaticano e a China. Agora, no Brasil, na verdade é um processo de evolução. Nós estamos, neste momento, tentando estabelecer um momento de maturidade da democracia brasileira. Se a democracia brasileira é capaz de fazer acordos com instituições estáveis como as religiões, é sinal que nós estamos crescendo. Não é um privilégio, não se está procurando o privilégio de um grupo, não. É apenas o estabelecimento de elementos jurídicos básicos das relações de todos os grupos sociais. Outros grupos sociais da igreja, ou no Estado, por exemplo, vamos pegar um Lions Club, uma outra associação, Rotary. Todas essas associações, de alguma forma, estão já previstas em leis específicas sobre associações. Agora nós só estamos propondo que, de fato, uma lei que prevê estabelecimento de questões jurídicas mínimas com a Igreja Católica seja, de fato, seguida no meio civil. Eu acho muito interessante o tema porque, de fato, nós temos muita curiosidade sobre a relação do Estado brasileiro e a atuação da Igreja. E eu tenho certeza, Padre Cristiano, doutora Suelena, que quem está nos acompanhando sabe como a Igreja aí na sua cidade, aí no seu estado, na sua região, ela tem atuado para além das paredes do templo. Para além das paredes do templo. E essa atuação vai desde uma promoção social, desde uma ajuda, desde a educação, né, a atuação na educação, na saúde, ou até mesmo com cuidado com o patrimônio, né? Nós estamos num estado bem rico do ponto de vista do patrimônio, mas quem vai em Minas Gerais sabe que esse patrimônio é muito maior e a igreja ela é tutora dessas ações. Eu observo, Padre Cristiano, que isso até vai fortalecer a atuação da igreja e colocar mais coragem nos seus membros para entrar nessas searas que ainda estamos timidamente colocados para o trabalho, né? Aqui em Goiânia nós trabalhávamos, aqui na Matriz de Campinas, com moradores de rua. E o trabalho com moradores de rua, ele extrapola o sentido religioso. Nós não estamos ali simplesmente para rezar uma missa, celebrar com eles, mas é promoção de dignidade humana, é desde levar para um hospital, é desde tratar com um prato de alimento ou com uma roupa. Isso são obras de misericórdia que o Estado também precisa nos permitir fazer, porque se não tivermos essa garantia, nós podemos até perder as condições de evangelizar por aí, né? A Igreja Católica, acho que é um dado interessante, ela é a maior organização caritativa do mundo. E em todos os lugares que nós estamos, nós precisamos das garantias jurídicas para conseguir agir, trabalhar no meio do tempo. De fato, o nosso congresso, infelizmente, neste momento nós estamos com as inscrições até encerradas na sexta-feira. Padre, só uma pergunta, desculpa interromper o senhor, mas não vai nem transmitir pelo YouTube, não vai ter... Olha, é uma ideia de se ampliar os públicos, né? Eu acho que o primeiro, por ser o primeiro congresso internacional, e eu acho que virão outros, talvez, porque o tema ele é denso, mas poderia se pensar também essa integração com as redes sociais, porque muitas são as pessoas, inclusive já existem essa modalidade de congresso, que as pessoas participam através da internet, né? A gente que tem um hábito de estudo mais frequente, a oportunidade de estar presente até mesmo quando a gente não consegue ir naquele espaço, naquele lugar, mas recebendo ali uma integração, uma ideia, né, que eu estou sugerindo aqui para um futuro congresso, né? Com certeza, eu acho que nós precisamos ampliar os espaços de reflexão sobre esse tema. Mas ao mesmo tempo que nós fizemos esse projeto, a Arquidiocese de Goiânia, ela, num projeto muito maior da Igreja Católica no Brasil, também está criando espaço para a formação em área de direito, que acho que é um campo muito oportuno.
nós temos uma área da igreja que é o direito canônico, que nós queremos fazer, ampliar o espaço de formação. Então, o Papa Francisco deu uma autorização muito particular para que no Brasil nós pudéssemos criar uma instituição de estudo de direito canônico. E, inclusive, um dos temas são as concordatas e os tratados internacionais que nós estudamos. Então, fizemos uma parceria. O Rio de Janeiro, a Arquidiocese de Londrina e a Arquidiocese de Goiânia, que temos um instituto. Ele foi criado no Rio de Janeiro, como o nome de Instituto de Direito Canônico do Rio de Janeiro, e ele tem 2 polos, o polo de Londrina e o polo de Goiânia. Aqui em Goiânia, nós temos um mestrado em Direito Canônico que funciona uma semana por mês, as pessoas vêm do Brasil inteiro. Hoje nós temos gente do Nordeste, de vários lugares do Brasil, estudando aqui em Goiânia. Então, se nós talvez fazemos o simpósio, esse congresso que estamos fazendo, limitados a esses dias, nós podemos talvez convidar você que está em casa, às vezes juristas, pessoas que colaboram com a igreja, pessoas, padres religiosas que querem crescer no seu processo de aprendizado, estudando de forma um pouco mais sistemática, pode entrar em contato com a Arquidiocese de Goiânia. Como é que é? Quais são as linhas de contato para que os juristas, por exemplo, que estão acompanhando a entrevista agora, possam procurar a Associação Dom Antônio, por exemplo? A Associação Dom Antônio, ela é uma instituição da Arquidiocese de Goiânia. Então a pessoa pode ligar aqui na Cúria da Arquidiocese de Goiânia, lá vai conseguir todas as informações para que a pessoa possa se matricular. Por exemplo, o mestrado funciona uma semana por mês. Nós temos turmas começando sempre nos inícios de cada semestre. Então, agora no mês de agosto tivemos uma turma começando, em fevereiro do ano que vem abrimos novas turmas do estudo de Direito Canônico. Durante 3 anos, uma semana por mês, a pessoa pode fazer um mestrado em Direito Canônico, reconhecido por uma faculdade da igreja, que é a Pontifícia Universidade Gregoriana, com um trabalho bonito que o Rio de Janeiro e Goiânia fazem em parceria, para nós formarmos juristas católicos a nível de mestrado para o Brasil inteiro. Então nós precisamos, enquanto igreja, crescer no aprendizado das leis da Igreja Católica e das leis da Igreja Católica, que agora, através do Acordo Brasil-Santa Sé, porque o Acordo Brasil-Santa Sé reconhece o direito canônico como uma normativa interna dentro do Brasil que regula a Igreja Católica. Então precisamos fazer os juristas da Igreja Católica, você que é advogado, você que quer estudar um pouco mais de direito, você que é padre, religiosa, leigo que trabalha na paróquia, poderia vir a Goiânia com a ajuda do seu bispo, da sua diocese, para estudar conosco o direito canônico. Só lembrar, então, para quem está em casa, eu vou pedir para o pessoal dos caracteres escrever aí, ó, ISDC Goiânia, @gmail.com, isdcgoiania@gmail.com. Esse é o e-mail, né, Exato. padre? E o telefone é o 62 35 67 90 60. E também o 3208 1063. Tá certo esse telefone? Tá certo, isso. 3567 90 60 e 3208 1063, prefixo 62. Lembrando do e-mail isdcgoiania@gmail.com. Cadê o caractere? Vou pedir para colocar aí, enquanto eu agradeço a oportunidade da entrevista, né, do diálogo aqui com a doutora Suelena. Muitíssimo obrigado, fiquei muito feliz da sua visita. Eu que agradeço, padre. Deus Muito lhe pague, dá um abraço no Thales, dos meninos, todo mundo, tá? Obrigada, Fica padre. com Deus e bom congresso para vocês. Padre, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Eu lhe tenho na mais alta estima. Obrigado, eu lhe admiro há muitos anos pelo seu estudo, pelo desempenho que o senhor tem junto às nossas instituições. O padre Cristiano, que foi parte da catedral lá de Jataí, a oportunidade que eu tive de conhecê-lo. Muitíssimo obrigado pela sua disposição e também pelas inúmeras vezes que ajuda não somente a igreja, a arquidiocese, mas também a Associação Filhos do Pai Eterno. Não foram poucas as vezes nós recorremos ao senhor. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Nós agradecemos, então, a doutora Suelena e também ao juiz do Tribunal Eclesiástico, o padre Cristiano Faria dos Santos, a Arquidiocese de Goiânia, então, que realiza o Congresso Internacional do Acordo Brasil-Santa Sé de 3 a 5 deste mês. Agora vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo.
pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, aqui na TV das Bênçãos do Pai, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua sintonia e louvando e bendizendo a Deus pela sua vida. Gente, que assunto interessante esse do Acordo Brasil-Santa Sé, né? O Congresso Internacional de fato promete e a gente vai ter a oportunidade de acompanhar muito mais do que acontece nesse momento importante da igreja no Brasil, aqui em Goiânia, através da nossa cobertura, da cobertura da TV Pai Eterno, para que você acompanhe tudo o que acontece na Igreja Católica. Hoje é dia do repórter cinematográfico e do repórter fotográfico. São horas de dedicação para não perder o momento mais importante. Vamos conferir na reportagem os relatos desses profissionais. Você já se emocionou ao ver uma imagem aqui na TV Pai Eterno? Ou então, ao ver uma foto no nosso site ou revista que demonstra através dos detalhes a fé de uma pessoa? Sempre atrás desse trabalho terá um profissional qualificado para capturar os principais momentos. E hoje é dia de homenageá-los. E hoje é o dia do repórter cinematográfico e também do repórter fotográfico. São horas e horas em busca de uma imagem perfeita, uma imagem que leve até você a emoção daquele momento. E aí, em forma de homenagear todos os nossos cinegrafistas aqui na Associação Filhos do Pai Eterno, escolhemos dois, ao meu lado direito, o Francisco Gonçalves, conhecido, carinhosamente chamado por Chico. E aí, Chico, parabéns pelo dia, viu, Gilmar, Francisco? Eu queria saber de você o que não pode faltar, uma característica fundamental na vida de um repórter cinematográfico. Ao meu ver, é a criatividade e a sensibilidade. A criatividade em saber, em ver, em momentos que qualquer um que vê aquela cena ali tá feia, mas a gente tem a criatividade de mudar ela e fazer ela ficar bonita. E a sensibilidade de pegar o momento exato, aquele hora que a pessoa está mais emocionada, que está bem, precisando mostrar tudo que tem na imagem para o devoto que está em casa sentir a sensibilidade e a emoção naquela imagem que a gente faz. E é difícil? É difícil, porque você tem que pensar os momentos exatos, correr atrás, fazer posicionamento de luz, ter aquela agilidade antes da pessoa perder aquele momento que ela está ali com alegria, que ela está ou com emoção. Para você pegar aquele momento, então você tem que ter uma agilidade muito grande para chegar no momento exato e pegar. Quantos anos de AFIP? Eu acho que já vai fazer 4 anos que eu estou na AFIP. O Francisco tem 4 anos de AFIP. O Gilmar, você tem quantos anos, Gilmar? Eu vou fazer 2 anos. Para você é cinegrafista há bem mais tempo, você tem uma experiência, mas para você, o que marca, o que representa trabalhar com emoção, trabalhar em prol de levar a mensagem do Pai Eterno? Para mim é muito gratificante levar essas imagens para nossos telespectadores que representa a nossa TV, a nossa associação. Para mim, eu já tenho muito tempo na área, né? Trabalhava numa outra emissora que a linguagem era diferente e fazia todo tipo de cobertura, mas já hoje é totalmente diferente, porque aqui é uma TV que leva a palavra para os nossos telespectadores e que leva a emoção, a palavra de Deus. Para mim é muito gratificante. Recentemente, a nossa equipe viajou para São Paulo e o que me marcou foi uma senhora já de idade, né, que viajou mais de 13 horas de carro para acompanhar a missa do Padre Robson. Isso para mim me comoveu muito, né? Até então, pela idade dela e o trajeto, a distância, né? Para mim, me marcou muito. E isso serve de força para você
não parar e cada dia se dedicar mais ainda no trabalho que você faz no dia a dia, né? Sim, claro. Através desses depoimentos, dessas emoções, a gente, cada dia que passa, cria mais uma força, dá mais uma força positiva para você encarar, para você trabalhar de forma, mostrar o seu trabalho, levar a imagem certa, entendeu? Trabalhar, fazer um material de qualidade para nossos telespectadores. E para mim é muito gratificante trabalhar hoje na TV Pai Eterno, porque é uma emissora diferente, é uma emissora que veio para transformar corações, resgatar aquelas pessoas que estão distantes de Deus, da igreja. Para mim é muito gratificante. Ok. Um pouco da vida aí do Gilmar, né, das experiências, também do Francisco. E fica aqui, em nome de todos os repórteres da nossa equipe da Associação Filhos do Pai Eterno, os sinceros agradecimentos a esses profissionais, porque aquela matéria bonita, aquela história que você acompanha, aparece o rosto do repórter sempre, mas por trás das câmeras tem muita competência desses profissionais. Então fica aí o nosso parabéns para você, repórter cinematográfico, e também vocês, repórteres fotográficos. E agora nós vamos acompanhar tudo que está acontecendo nas nossas redes sociais. Thalita, como é que está aí a interação do nosso povo, as pessoas que estão acompanhando o programa Pai Eterno? Como é que está o Facebook e o Instagram do nosso programa? Padre Wellington, pessoal aí pedindo orações pela saúde, pelos familiares. A Quesila Carvalho, por exemplo, escreveu aqui no nosso Instagram, pedindo ao Divino Pai Eterno que cure o avô dela da depressão. Um problema muito sério aí que atinge milhões de famílias no nosso país. A Carla Maria Soares Chaves, de Cristalina, interior aqui de Goiás, pede oração pela saúde dela e também pede orações pela família. A Nalva Vieira, de Brasília, no Distrito Federal, pede também pela saúde dela e dos filhos. A Maria Célia Stefan escreveu sobre o Palavra do Pai, que aconteceu no sábado, no Cine Teatro AFIP, com o Padre Robson de Oliveira. Ela disse que o Palavra do Pai faz muito bem a todos. E a Maria Aparecida Coelho é de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e pede pela saúde de Maria do Carmo Coelho, para que ela possa sair também da depressão. Muita gente aí pedindo orações pelas famílias, que o Pai Eterno, então, abençoe, né, todas essas pessoas que nos pediram orações e abençoe também a todos que estão nos assistindo e que também precisam da intercessão do Pai Eterno. Thalita, vai preparando aí os nomes e as cidades para daqui a pouquinho, o momento da consagração, a gente poder rezar por esse povo abençoado de Deus. Agora nós vamos rezar com Santo Afonso Maria de Ligório, pensando com ele. O pensamento de Santo Afonso para o dia de hoje, para essa segunda-feira, diz o seguinte: a Eucaristia não é só garantia do amor de Jesus Cristo, mas é também garantia do paraíso que Ele nos quer dar. Queridos irmãos, a Eucaristia é a nossa força e a defesa contra todo o mal que nos quer derrubar. Sendo assim, precisamos ser prudentes em nosso agir. O livre-arbítrio que Deus nos concede para que sempre possamos receber a Jesus na Santa Eucaristia, alimento e força de nossa alma. A Eucaristia é fonte de milagres, sinais e prodígios. Ao nos aproximarmos da Eucaristia, aproximamo-nos do próprio Cristo, que se doa, entrega e nos faz pessoas novas em seu amor misericordioso. Ao comungarmos o corpo e o sangue do Senhor, o próprio Cristo, nos comprometemos com a construção de um mundo novo, pautado nos princípios do Evangelho, de um reino de paz, de justiça e de fraternidade. Que Santo Afonso rogue por nós e nos ajude a cultivarmos no nosso coração o amor a Jesus Eucarístico. Vamos agora pedir as bênçãos de Deus para todos aqueles que estão envolvidos na realidade do trabalho, de um modo especial, trabalhadores, desempregados, pessoas que estão no seu emprego e precisam dessa bênção,
desse momento de graça do Divino Pai Eterno. Rezemos juntos. Divino Pai Eterno, Pai de bondade, Criador de todas as coisas e santificador de todas as criaturas, suplicamos a Tua bênção e proteção sobre todos os locais de trabalho. Que a graça de Teu Espírito Santo habite nesses lugares, para que não haja contenda nem desunião. Afasta toda inveja, que Teus anjos de Deus acampem ao redor dos estabelecimentos e somente a paz e a prosperidade habitem nesses lugares. Concede a todos os trabalhadores um coração justo e generoso, para que o dom da partilha aconteça e as Tuas bênçãos sejam abundantes. Dá saúde aos que retiram dos seus empregos o sustento da família, para que saibam sempre cantar louvores a Ti. Divino Pai Eterno, também pedimos a Tua bênção e providência para as pessoas que estão desempregadas. Amparai-lhe com a vossa graça, para que não desanimem na fé e tenham sempre a esperança de prosseguir na luta, que tudo corra para o bem e que elas alcancem logo o trabalho que esperam. Amém. Vamos apresentar ao Senhor tudo aquilo que nós temos em nosso coração para podermos fazer a nossa consagração de amor e de fé ao Divino Pai Eterno. Talita, você já separou aí os nomes das pessoas e as cidades que nós vamos colocar nesse momento abençoado e esperado do nosso programa, a nossa consagração? Sim, Padre Wellington, olha só, Auxiliadora Pereira, de Juazeiro do Norte, no Ceará, de Carla Rivas, de Salvador, na Bahia, Benedita Iovine, de Piracicaba, em São Paulo, e a Célia dos Santos, de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Tá certo, a gente louva e bendiz a Deus por estes e por aqueles que nós não conseguimos registrar, porque graças a Deus são muitas as pessoas que entram em contato conosco através do nosso post no Facebook ou no Instagram. Muitíssimo obrigado a você que evangeliza conosco. Rezemos juntos a nossa consagração ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós os damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Talita, muitíssimo obrigado pela sua participação, muitíssimo obrigado por ter aí trazido até nós a interação das redes sociais, dos filhos e filhas do Pai Eterno, tanto os que se associaram no dia de hoje, como também aqueles que deixaram seu recadinho nas nossas redes sociais. Obrigada, Padre Wellington. Uma excelente segunda-feira para você, uma abençoada semana a todos nós, a você também de casa que nos acompanhou. Que o Pai Eterno ilumine a sua segunda-feira e toda a sua semana. Fique com Deus, Padre Wellington. Até amanhã. Até amanhã, Talita, que Deus te abençoe. Vamos também pedir que Deus abençoe a vida de todo o povo de Deus
que está nos acompanhando. Amanhã tem mais programa Pai Eterno, você sabe, estamos no mês de setembro, o mês da Bíblia, um mês muito especial para todos nós. Fique com Deus e até amanhã nesse mesmo horário, aqui na TV Pai Eterno.